Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar sobre Maquiavel, né? Filósofo italiano, mais atual do que nunca. E vamos ter esse diálogo com o professor José Alves Freitas Neto, professor da Unicamp. Só esperar o professor entrar aqui. Grande Zeca, boa noite Zeca, sempre presente. O professor já entrou. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, vou fazer aqui uma apresentação como de praxe, né? Tá, enquanto Dos... isso eu ajusto aqui um pouquinho Certo. muito na minha. Meu convidado de hoje, enquanto ele ajeita ali a câmera dele, é o professor José Alves Freitas Neto. Ele é graduado em filosofia, tem mestrado em filosofia também, que inclusive trabalhou na sua dissertação Maquiavel. É doutor em História Social pela USP, fez pós-doutorado nos Estados Unidos. Hoje ele é professor livre docente do Departamento de História do Instituto do IFCH da Unicamp. Escreveu algumas obras, né? Tem vários artigos publicados, algumas obras, dentre elas História Geral do Brasil, em coautoria com o professor Célio Ricardo. Escreveu também a obra Bartolomé de las Casas, que é fruto do trabalho de doutorado dele. Escreveu a obra Escrita da Memória, em coautoria com o professor Leandro Carnal. E o tema que o professor José nos trouxe aqui é Maquiavel e a lógica das aparências políticas. Acredito também que o professor... Não, eu sei que ele deu palestra para o Café Filosófico sobre Maquiavel, mas eu tenho uma leve impressão que também teve uma curadoria que o senhor organizou também lá, não é? Se não me Sim, sim. engano. Exatamente. Então é isso, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. O senhor tem a palavra. Bom, boa noite, Hugo. É um prazer participar aqui do seu canal, desse seu papo no Insta. Tenho visto várias vezes. Às vezes não dá para acompanhar tudo, mas a gente sempre dá uma espiada, né, na produção. E é um trabalho incrível que você tem feito aí, né, de ajudar a divulgar, difundir. Não só você, mas um monte de gente. A pandemia tem ensinado isso, né? Que como Isso. nós criamos outros caminhos para poder dialogar, papear, e é sempre bom, né? Também isso nos tira do nosso isolamento, né? Do ponto de vista, às vezes, de sentirmos tão sós, e cria aí um outro público e criamos uma interlocução, um papo aí com várias outras pessoas. Então, a ideia de conversar sobre Maquiavel, quando você me convidou, né? Entre tantos autores como você rapidamente apresentou na minha história de vida, né? A minha trajetória mudou um pouco, né? Minha formação na filosofia e eu migro para a história, mas é óbvio que a filosofia tá na minha formação, tá no meu lugar, né, de origem e consequentemente a filosofia e o pensamento moderno, particularmente de Maquiavel, foi o tema de meu mestrado e de alguma maneira também articulou com o tema do meu doutorado aí no campo da história. Né? Na verdade, quando eu passei da filosofia para a história, nesse mesmo período, né, o período que eu estava estudando era o mesmo, século XVI. Depois é que eu acabei indo para o século XIX e para o século XX. Mas isso é parte de os cabelos brancos estão aqui para contar isso também, né? Tem um tempo, tem uma vida, né? Tem oportunidades, tem desafios acadêmicos e outras questões que surgem. Mas eu tinha a minha formação básica mais profunda foi em torno de autores do século XVI. Né? Então, consequentemente, esta é uma maneira de raciocinar e de pensar. E aí o papo, né, de falar hoje Maquiavel, como você mencionou agora há pouco, quando eu ainda entrava, de dizer sobre a atualidade de Maquiavel, a importância. É um autor que, pelo menos desde uma das suas obras, a sua obra mais importante, O Príncipe, de 1513, é um autor que nos incomoda pelo menos 5 séculos, né? Ou seja, ele é lido, relido, acusado, né? Muitas vezes sem que as pessoas tenham compreendido a dimensão do autor, sem que tenham entendido por que é que aquilo foi escrito, como aquilo foi escrito e em que circunstâncias essa obra é apresentada. E hoje aqui o meu papo, né, e a proposta desse diálogo contigo e com quem nos acompanha é exatamente pensar a partir da lógica das aparências.
Por que que eu escolhi esse tema e não outros dentro desse foco? Porque, dentre outras coisas, Maquiavel, a importância dele está, de alguma maneira, nesta sua obra que desnuda o funcionamento da lógica política. Então, aquela visão de uma política e que era derivada tanto da tradição clássica, do mundo grego ainda, grego-romano, e depois, mesmo dentro da tradição do pensamento político do medieval, claro que eu estou simplificando aqui muitas tradições, mas se tinha uma ideia de virtude que ordenava o funcionamento da política. Você tinha uma clareza, ou pelo menos um argumento em torno da função, em torno da virtude como sendo estruturante da lógica do poder. Então, o político ou a política deveria almejar ou encontrar os mecanismos para se atingir o bem comum. Com Maquiavel, nós vamos ter um rompimento dentro dessa tradição. Porque exatamente ele vai falar, olha, a política vai utilizar-se de estratégias, né, de domínios e de funcionamentos que reivindicam um determinado ideal, mas tem uma prática muito mais feroz. Então, nesse sentido, a política não pode ser, evidentemente, vendida como ela é, mas ela é apresentada para os seus leitores, né, não esquecendo jamais que ele dedica o livro a um príncipe, né? Então, nesse sentido, ele insere-se dentro de uma tradição de obras, que é uma obra de manuais, né, para celebrar para lembrar aos soberanos como eles devem se portar no poder. Então, quais são os deveres, né, que ele tem em relação aos seus próprios súditos porque a gente tem uma imagem, às vezes, que o soberano pode tudo da maneira como ele bem quer, na hora que ele bem quer e assim por diante. Então, acho que é importante a gente entender que Maquiavel escreve a partir de uma preocupação, no caso da Itália, que era fragmentada, né? Não existia o Estado italiano, o Estado unificado como nós pensamos hoje, né? Então, Maquiavel quer chamar a atenção para na natureza do funcionamento do poder político. E, consequentemente, ele vai trazer aí essa questão do jogo das aparências, que é o que eu privilegiei, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Porque o poder, e o exercício do poder, você me interrompa se eu estiver falando demais para poder atender as curiosidades. O poder e o exercício do poder tem uma dimensão simbólica. O poder não é pura e simplesmente a vontade daquele que governa, mas é de uma dimensão um pouco mais ampla, né? De uma dimensão que possa permitir aí que eu tenha que imitar as virtudes sinalizadas dentro de uma determinada época, e no caso de Maquiavel, as virtudes que estavam nos homens do passado. Então, neste sentido, inclusive, a crise política que nós estamos vivendo no atual momento e várias críticas que são feitas no caso do governante brasileiro, em muitas circunstâncias, assim, que ele não sabe portar-se. Não que nós tenhamos assim grandes figuras, não se trata disso, mas é que, mesmo dentro de um patamar de não termos grandes figuras, está abaixo. Ou seja, há uma ruptura do ponto de vista da circunstância, há uma ruptura do ponto de vista das linguagens e dos procedimentos que se tem em relação ao exercício do poder político. Então, e quando é que a gente está dizendo a respeito da noção de virtude, né, do simbolismo, né, do exercício do poder político, é importante entender que, na impossibilidade de ter todas as virtudes, o governante tem que aparentar tê-las. Então, isso é dito claramente por Maquiavel. Jamais existirá a estrutura, a capacidade, a maneira como os seres humanos fazem com que eles sejam desejosos de virtudes e que eles as têm, mas não conseguem possuir todas as virtudes ao mesmo tempo. Então, nós não conseguimos, dentro do exercício das narrativas do poder político, em geral, as narrativas demandam uma ideia de uma grandiosidade, de uma sapiência, né? Portanto, uma sabedoria. A prudência, por exemplo, vai ser um dado importantíssimo para Maquiavel, que ele vai analisar os comportamentos de governantes que, tomando a mesma atitude, podem fracassar e outros acertar. Porque daí também tem uma lógica que é a circunstância. Não tem um manual pronto para governar. Há regras, porém, há lições do passado, na visão que Maquiavel carregava, porém o fundamental, o estruturante, é você saber ler as circunstâncias.
Quem apenas repete o manual vai dar com os burros na água, porque mudam as vontades, mudam, pegando aí Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então eu posso ter um eixo estruturante do código político, do como proceder, do manual do bom governo, porém, eu jamais conseguirei aplicar se eu não souber ler a efetividade das coisas. Então, por isso que a lógica da aparência ela é tão central dentro dessa maneira como Maquiavel escreve. E o príncipe precisa legitimar-se. Então, não adianta dizer que eu tenha o poder. Eu tenho que ter, além disso, eu tenho que ter a respeitabilidade daquele que me vê. Então, claro que nós vivemos um outro sistema político, nós vivemos um outro tempo, uma outra época, mas a legitimação ela é fundante para que alguém possa dar uma ordem e os demais acatarem esta ordem. Isso é parte da grande questão que mobiliza a teoria política como um todo. Por que é que homens mandam e outros seres humanos obedecem? Por que alguns seres humanos podem mandar e outros seres humanos aceitam esse domínio? É óbvio que esse discurso da legitimação tem vários caminhos, tem várias experiências históricas, mas é fundamental entendermos que tem que haver algum fundamento que legitima. E a virtude é uma dessas questões. Então eu tenho que saber como me portar no poder, eu tenho que saber como governar e produzir o benefício. Então, óbvio que eu não posso... Qual é a diferença? Só para fazer aqui um paralelo, né? E até historiador não deveria fazer isso, vai ser um tanto quanto anacrônico. Mas, por exemplo, se eu tenho, e talvez aqui o exemplo vai ser ruim, porque talvez vocês vão perceber que não tem muita diferença entre uma coisa e outra, né? Mas se eu tenho a milícia que manda e tem o Estado, qual é a distinção? É a legitimidade que o Estado tem. E a legitimidade que a população dá a ele para que funcione, que ele legisle, que ele inclusive possa me cobrar, me perseguir, não me perseguir no sentido de perseguição política, mas por exemplo, se eu estou fazendo algo ilícito, então o Estado pode gerenciar, administrar, legislar sobre o meu próprio corpo. E ele o faz. E eu admito esta. E por que eu não admito a da milícia? Né? Então, porque não há um fundamento que assegure, inclusive, a busca da virtude. Né? Então, só para a gente colocar aqui, e óbvio que essa minha escolha ela não foi casual, né? Mas para a gente entender um pouco de que, sem a legitimação, porque o príncipe, né, o governante, o soberano, ele não fala apenas porque ele quer, ele fala representando um quadro de relações com outros seres. E esses outros seres passam pela natureza dos governados e a natureza dos governantes. Então, nesse sentido, a obra de Maquiavel, ela é realmente um grande ensinamento para que a gente possa ver de uma maneira mais ampla e destituído e nesse ato de ver, seja destituído das ilusões que, de alguma maneira, quem tem uma visão muito edulcorada, muito fascinada pelo poder, não entende ou é levado a aceitar as verdades ou os discursos produzidos pelo poder sem o mínimo questionamento, sem a mínima reflexão a respeito do poder político. Então, esta obra, O Príncipe, não é a única, mas esta obra ela é a mais importante ou a mais popular. Né? Claro que, por exemplo, os discursos, né, os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, ela é muito mais rica e ela detalha muito mais características dentro da obra do pensamento de Maquiavel. Mas Maquiavel é a gênese do pensamento político moderno. Né? Então, por isso, nós estamos e voltamos a essa obra sempre, porque ele é muito feliz, né, num texto curto. Né? É uma obra que eu recomendo muito que as pessoas leiam. Né? Quantas ela nos ensina. Nos ensina como que, por exemplo, os governantes atuam e como que esses mesmos governantes utilizam das estratégias para camuflar, para encobrir determinadas realidades e determinadas situações políticas que nós vivenciamos. Então, nenhum de nós consegue ter o domínio de todas as variáveis do exercício do poder político. Né? Então, o soberano, ele lida com a representação da sua imagem e lida com o mundo das aparências. Né? Então, não interessa tanto o que é, interessa como é que ele comunica.
E desta maneira, o soberano, ou o príncipe, e aqui estou pensando em Maquiavel, hein? Se vocês estiverem dizendo que eu estou dinheiro rolando de outra pessoa, estão enganados. O soberano, ele é simulador dele mesmo. Ele simula um poder que ele não tem. Ele simula uma qualidade ou uma virtude que ele não pratica. Ele simula permanentemente. E não é porque ele é pura e simplesmente um mentiroso. Não. Em alguns casos talvez seja. Mas o central da narrativa de Maquiavel é que nós temos ou atribuímos a figura do soberano, ou a figura daquele que governa, nós precisamos acreditar que ele tem o domínio de todas as variáveis e, consequentemente, ele tem que concentrar o poder exatamente para poder legitimar as estruturas que funcionarão abaixo dele. Então, o governante, ele vai produzir um imaginário em torno dele. E ele vai produzir, uma palavra terrível para ser usada nos dias atuais, mas o governante tem que produzir um mito, que é mover paixões e vontades em torno dele. Porque ao mover paixões e vontades em torno dele, isso está na análise do Gramsci sobre Maquiavel, ao mover paixões e vontades ao redor dele, é que ele vai obter a adesão da população. Agora, também é importante que se diga que Maquiavel, dentro dessas lógicas de aparência e tantas coisas, ele vai dizer que o príncipe não pode jamais ser odiado ou mesmo ter uma condição que leve ao desrespeito. Porque no momento em que ele é desrespeitado, porque ele não é visto como sendo digno do cargo que ele exerce, o poder dele começa a esfarelar-se. Então, é distinto de falar tem oposição. Oposição é parte da vida política. Né? Agora, quando a oposição reconhece, né, aquele que exerce como sendo detentor das legitimações necessárias para exercer, eu sei que eu tenho então um trabalho, que é produzir uma outra narrativa ou contestar a vontade desse soberano, dessa liderança. Agora, quando eu não vejo e a população não vê esse líder possuidor das qualidades que ele deve enunciar e demonstrar, aí é o começo da ruína. Então, só para padronizar, para fazer aí uma fala inicial aí, sem estourar muito tempo, não ficar muito cansativo, e a gente bater um papo mesmo. Né? Então, a minha ênfase e a minha reflexão é pensar que a aparência, a política, ela é feita a partir de um jogo de aparências. E esse jogo de aparências, ele tem que comunicar com a sociedade que ele vive. Tá certo? Então, ele tem que comunicar, por exemplo, com algum projeto. Né, com algum projeto que seja maior do que o imediato. Né? Então, é nesse sentido que também aqueles que criticam o poder político, se não entende essa dimensão, se não entende por que é que a população está aceitando essa dimensão, é porque não está entendendo a própria população com a qual vive. Porque às vezes também é muito fácil, é um absurdo como que o povo não está entendendo o que está acontecendo. Não, não é um absurdo. Porque as lógicas são feitas, ou as lógicas da aparência do poder político são feitas dessa maneira. Tanto que Maquiavel chega a escrever que quando você está no poder, serão tantos a te bajular e tão poucos a te colocar o dedo na cara, que esses poucos você consegue lidar com ele. Então, o poder exerce fascínio, o poder tem mecanismos e tem espaços e tem circunstâncias que permite a intimidação em relação àquele que está mostrando que o rei está nu. Porém, Maquiavel também adverte, não existe apoio incondicional. Não existe apoio que dure o tempo inteiro. Por isso que os governantes caem em desgraça, dentre outras coisas, quando essa imagem ela é corroída. Né? E o tempo, nesse sentido, conta sempre contra o próprio governante. Né? Depois que passa muito tempo, a memória melhora tudo. Porém, o tempo imediato, o tempo de um governo, conta contra ele. Professor, muito obrigado pela exposição. O senhor estava falando, eu estava lembrando daqueles filmes que colocam logo no começo assim, qualquer coincidência com a realidade é uma ficção, né? Isso aqui não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Professor, para Maquiavel, qual a importância do Estado laico? Então, Maquiavel, claro que naquele momento não existia a questão do ateísmo, esse não é um dado,
Mas para Maquiavel, um dos adversários, um dos problemas de você não ter a unificação da Itália, porque esse é o problema histórico que ele tinha adiante dele, era a presença e o papel da Igreja. Então, como um renascentista, como um humanismo, como um humanista, ele apregoava aí a questão dos valores, a questão dos princípios e das virtudes que eu mencionei aqui agora há pouco, mas não deveria existir uma sobreposição. A religião tinha uma função dentro dos estados, segundo a leitura de Maquiavel, porque ela impulsiona, ela encoraja, né? E ela pode alimentar aí um espírito, por exemplo, quando ele analisa as religiões ainda do mundo romano, né? Das grandes batalhas, da grande república no mundo romano, do grande império. Então ele via na religião um poder de fomentar, de estimular a participação. Mas essa reflexão sobre o Estado laico não é exatamente uma reflexão. A questão é de distinguir, de separar. Eu acho que a pergunta faz mais sentido para a gente se a gente olhar da seguinte maneira. A moral cristã é uma e a moral do poder político é outra. Por isso que Maquiavel vai ser execrado pela Igreja e o livro dele vai entrar entre os livros proibidos, mas ele vai continuar sendo muito lido, sobretudo por aqueles que governam. Então, a questão importante para ele aí é de distinguir o poder político do poder moral, né? Então, na verdade, uma independência entre essas duas chaves de pensamento. A pergunta era exatamente para trazer para hoje em dia a importância do Estado laico, né? Porque a gente percebe assim, né, que é inacreditável muitas vezes. Eu vejo que tem alguns representantes políticos que até colocam o nome de Deus ou Jesus já como seu próprio sobrenome para ganhar votos. Existe uma bancada dentro do Congresso. E é muito interessante que essas bancadas elas levam para dentro do Congresso coisas que são da esfera privada, né? E colocam ali como se fosse bom para todos. E me causa espanto também quando, por exemplo, homens decidem sobre as questões das mulheres. Né? Você tem várias bancadas dentro do Congresso hoje em dia. E especificamente a bancada que foi denominada como bancada evangélica, elas têm ali como pauta coisas que parecem nos levar de volta à Idade Média. Eu acho que é assustador algumas propostas que surgem ali, né? Inclusive, não sei se você ouviu, mas hoje foi derrubado a ideia da escola sem partido, né? Parece que de maneira definitiva, agora foi derrubada, né? Hoje, porque parece que quando você fala em Estado laico, parece que você é um ateu de carteirinha, né? As pessoas parecem que não conseguem diferenciar a sua fé da figura pública. Qual seria a importância do Estado laico hoje? Bom, o Estado laico é uma conquista e é uma necessidade para que nós possamos respirar liberdades mínimas, no sentido, inclusive, para que as pessoas possam praticar a religião que ela bem quer e que ela bem entende. Eu acho que é fundamental, né? Acho que tem três coisas que se coadunam aqui com o autor e com as ideias que nós estamos falando. Primeiro, a independência do Estado em relação às religiões, se eu pensar o que Maquiavel está propondo como prática e como ideia de poder político que exerce a partir daí, e os desdobramentos que isso surge ao longo da história, quando o Estado moderno, de fato, se torna independente. Melhor. Independentiza, mas eu sei que é palavra ruim, mas se torna independente das práticas religiosas da vinculação entre religião e Estado, entre igreja e Estado, ao falar do mundo europeu particularmente. Então, quando o Estado se torna independente, muitas outras pressões surgem, inclusive, para que o Estado se torne republicano. E a condição da república é exatamente superar que exista a coisa pública, a coisa de todos, é exatamente superar os modelos que eram, por exemplo, monárquicos, hereditários e definidores de privilégios, muitas vezes a partir das próprias religiões. No caso da monarquia espanhola, isso é muito claro do que aconteceu. Então, ao falarmos de república, nós temos que, na própria palavra república, só pode existir uma república se ela for laica.
senão o sentido de república não existe. Né? Por mais que toda a população tenha a mesma fé, o que nunca existe, né? Porque se todos têm a mesma fé, é porque tem uma imposição em relação a isso, porque pode ter, inclusive, aqueles que não venham a ter fé. Então, acho que nós estamos vendo aí situações que eu acho, inclusive, injusto quando as pessoas associam, viu, com a Idade Média. Eu acho que é mais fácil, ou as pessoas deveriam começar a pensar o que é um Estado fundamentalista. Porque o Estado fundamentalista ele não começa da maneira como a gente olha os Estados fundamentalistas contemporâneos. Ele começa exatamente legislando, buscando ocupar espaços, tendo essa interferência no exercício do poder político que deveria, ele é, em tese, aberto a todos, e por ser aberto a todos, é que, inclusive, religiosos podem buscar pelo voto um espaço. Agora, eles deveriam ter uma clareza, ou deveriam ter um mínimo de noção, é cobrar demais, eu sei, mas deveriam ter um mínimo de noção de que eles estão para representar uma população, no caso brasileiro, de mais de 210 milhões de pessoas. Né? Então, evidentemente que eu tenho uma perspectiva religiosa, se eu tenho ou não tenho, mas assim, vamos admitir aqui, eu tenho a minha perspectiva religiosa, mas eu tenho que dar aula não por causa da minha religião. Eu dou aula a partir dos princípios e dos conhecimentos, porque eu também sou parte do Estado, se eu pensar que o Estado tem muitos níveis. Né? O Estado não se resume ao governo, ao STF e ao Congresso Nacional. O Estado tem um aparato, e esse é o ponto mais delicado do momento que nós estamos vivendo. Ele tem um aparato que vai lá e que ele desce ao guarda da esquina. E que ele desce, por exemplo, na assistente social que vai incomodar uma família numa situação delicada, como a que vimos na semana passada, por causa da garota, do tema que todo mundo acompanhou semana passada, da garota de 10 anos. É aquele também que está na sala de aula. Né? Então, por exemplo, quando em sala de aula tem professor fazendo com que os alunos tenham que rezar, rezar é muito bom, de acordo com a sua crença, mas eu não posso jamais, numa experiência que eu tenho 30, 40 pessoas à minha frente, a não ser que eu esteja numa escola efetivamente religiosa, eu não posso, e que isso é aberto, mas numa escola pública eu não posso jamais colocar isso como sendo, vamos então pensar o salmo do dia. Não, não existe. Porque se eu chegar lá e for fazer um canto, ou trazer uma coisa do Corão, qualquer outra referência, vai causar estranhamento. Né? Então, como não é aberto para todo mundo, por isso que é complicado. Então, mas de qualquer maneira, não existe república sem vida e Estado laico. E o Estado laico é exatamente para que a gente possa destituir das vinculações religiosas a aceitação de princípios e de regras que sejam para o bem de todos. Então, acho que é muito importante, a sua pergunta, desculpa, estou me alongando um pouco, mas... Não, fica à vontade. Existe, sim, uma grande tensão, e isso é tradicional na vida política, entre religião e Estado. Entre religião e poder político. Essa é uma tensão constante ao longo dos tempos. E aí, você tem que encontrar um equilíbrio entre eles. Porque quando a religião domina o Estado, aí nós estamos falando de estados fundamentalistas e experiências totalitárias. Quando o Estado impede o funcionamento da religião, é restrição de liberdade. E isso também é base para estados totalitários. Isso já aconteceu também. Então, na verdade, essa tensão ela vai existir porque nós, humanos, somos seres múltiplos, mas agora vou simplificar a seres duplos, no sentido de que nós temos princípios morais que geralmente são formados pelas nossas famílias e com os preceitos religiosos que elas carregam. E nós temos, por outro lado, uma vivência pública que nós temos que deliberar, mesmo tendo esses fundamentos, mas de uma maneira que esses fundamentos não sejam a única regra. Então, por exemplo, se na minha religião é proibido comer um determinado tipo de... Não posso comer porco. Então, eu tenho que estabelecer que toda a sociedade, ninguém mais pode comer porco. Então, observe, essa é uma decisão minha e isso impacta a minha vida e não necessariamente a vida de todos os demais. Então, eu até acho que estão vivendo em erro, mas aí é uma questão deles acertarem com a divindade, com os santos, com os deuses, com o que quiserem imaginar enquanto narrativa. Mas é por isso que essas tensões
elas aparecem quando você tem um processo eleitoral. E é por isso que estas bancadas, né, chamadas assim de bancadas religiosas, bancadas evangélicas e tal, elas fazem apelo a questões morais, porque Isso. na escolha do princípio moral é onde mais fala alto a nossa questão religiosa, tá certo? Porque a nossa defesa é a respeito de questões de foro íntimo, muitas vezes. Né? Só que a gente tem que perceber que a descoberta ou a vivência em vida comum, em vida pública, pressupõe uma ampliação dos horizontes. O mundo não existe a partir da minha regra e não existe a partir da minha crença. A minha crença é um elemento explicador para mim e para aqueles que compartilham comigo dessa mesma crença. Mas elas não podem ser a regra, o impacto que delimita a possibilidade da população buscar direitos em outro espaço. É interessante, professor, que eu lembrei de duas situações. Primeiro, a ideia de que quando um candidato, quando uma pessoa ele se candidata, se pergunta logo a religião dele, como se fosse interferir no modo dele de governar, né? E aí, como de praxe, eles dizem que são cristãos, né? Que aí você tenta agradar a maior parte da população brasileira que é cristã, né? E outra coisa que eu lembro é sobre a tentativa de se colocar ensino religioso na escola. Mas não era ensino religioso no sentido de você aprender as religiões. Eles queriam colocar ali uma pessoa para fazer um culto, fazer um pastor, um padre, dentro da sala de aula. Não era alguém que ia ensinar o judaísmo, islamismo, shintoísmo. Não. Era uma coisa bem direcionada mesmo, né? Era um tipo de culto na sala de aula. E aí, se você não fosse daquela religião, você se retirava da sala, né? Muito bem pensado isso, né? Inacreditável. Tem uma pessoa aqui que ela está participando, ela mandou umas 10 mensagens, eu tava morrendo de rir aqui com ela. Eu não sei o nome, porque é M. Jaquiere ou é Iaquiere, não sei se é um J ou um I. E ela fez a seguinte pergunta: o que Maquiavel falaria sobre os 89 mil reais recebidos pela primeira-dama? Pois é, Maquiavel não chegaria a esse ponto, mas o que ele chamaria atenção é... Bom, aqui tem um dado interessante nisso. Como também é importante a gente pensar, Maquiavel escreve no século XVI e algumas das questões relacionadas à transparência, em relação ao conhecimento do funcionamento do próprio Estado, eram desconhecidas. O Estado, à medida que ele vai se modernizando, e aquilo que nós, né, vamos chamar depois, vai ser chamado depois de burocracia, a burocracia ela funciona exatamente para dar racionalidade ao funcionamento do Estado. Né? Nós temos uma visão muito ruim do termo, mas também tem um sentido, né, analisado aí por Weber e tudo mais, do que significa essa estratégia do Estado burocrático. Agora, a República pressupõe também transparência. Né? Então, neste sentido, óbvio que se Maquiavel cá estivesse, ele estaria a questionar, porque, afinal de contas, vamos voltar. A lógica dos princípios, o fato do Estado não funcionar de acordo com os princípios, não significa que o Estado abriu mão, ou a política abriu mão dos princípios gerais de uma sociedade. Se uma sociedade desiste de buscar princípios nobres, como, por exemplo, a honestidade, a justiça, o bem comum, a realização da superação das desigualdades, se o Estado abertamente abdica disso, é porque daí nós já não estamos mais falando de política, daí nós estamos mais falando de uma composição social que permita chegar a uma lógica do bem comum. O que Maquiavel diria ao governante? Dentro de uma determinada situação como essa, você tem... Maquiavel adverte muito para as adversidades do poder político. Diante disso, o governante bom é aquele que se antecipa aos problemas e que elimina os problemas. Então, alguém que traz para dentro de si, que traz para dentro da sua estratégia de poder político, situações que vão ser embaraçosas, essas situações ajudam a minar o poder. Mesmo que ele não te faça cair, você não vai cair por causa disso. Mas isso ajuda a compor uma narrativa que legitima, né, a maneira como o seu governo é exercido e como o seu governo não está a serviço do bem comum. Um governante que se associa como projeto de bem comum é um governante, que daí vamos voltar, é um governante que se articula aí dentro dessa questão de você criar os vínculos com os demais elementos da sociedade, né,
e de você criar aí uma linguagem política, porque o Estado tem que ser uma unidade fictícia. Ela é fictícia, porque nenhuma unidade é total, mas ela tem que criar essa narrativa de uma unidade. E neste sentido, e aí acho que por isso que Maquiavel precisa ser relido e até mesmo questionado em alguns dos princípios, que hoje em dia o que nós temos, pelo menos em duas das grandes nações, a nossa e os Estados Unidos, nós estamos vendo uma linguagem dentro do jogo político que é da cisão, que é da separação, e que isso, evidentemente, pode acarretar um prejuízo enorme ao longo do tempo, porque esse Estado cindido tende ou pode, em algum momento, vir a entrar em conflito e talvez até mesmo numa guerra civil. Tá certo? Então, o que nós temos visto em alguns outros estados vizinhos, inclusive, como no caso da Venezuela, é uma estratégia parecida com essa. Né? Ou seja, de tal maneira que a gente não pode, dentro de um Estado, né, dentro de uma organização de um Estado, dentro de uma organização de uma república, você não pode viver de uma maneira em que metade da população é uma coisa e outra metade é outra. Você tem minorias e por isso que a república tem que proteger as minorias. Por isso que, a despeito da minha crença ser majoritária, eu não posso legislar sobre a vida de um só. Eu não posso decidir sobre a vida de um só porque o outro não tem a mesma crença que eu. Então, são várias coisas que se articulam aqui nesta conversa e nessa fala, mas é fundamental a gente reafirmar certos princípios e que dentre esses princípios está a questão do respeito, a questão do bem comum, porque Maquiavel é injustamente acusado, porque Maquiavel está dizendo que é assim que a política funciona. Mas Maquiavel é um republicano e é um defensor do bem comum. Então, a questão é, os interesses privados não podem se sobrepor aos interesses gerais. Então, a questão é, qual é o interesse geral? Porque todos nós concordamos com certos princípios, mas na hora que esses princípios eles são extravasados, né? Todos nós concordamos que devemos fazer o bem comum. Mas quando eu pergunto, Hugo, o que é o bem comum? Zé, o que é o bem comum? Talvez aí a gente já comece a perceber as nossas diferenças. Por isso que as legitimações derivam ou de um conselho de sábios, como era no passado, ou, por exemplo, da manifestação da população mediante o voto. Né? Então, acho que isso... E também temporalmente definido, porque as vontades mudam. A vontade sempre muda. Ninguém... A nossa maneira de ser, os nossos códigos culturais, sociais, econômicos, morais, mudam conforme o tempo. O que eu pensava aos 18, eu não penso hoje, né, aos 49. Algumas coisas sim, outras não. O Wendel, ele mandou uma pergunta aí, ele, complementando na sua fala, ele fez assim, e os interesses de classe, como é que ficam dentro dessa conjuntura? Então, os interesses de classe, claro, e os antagonismos que os interesses de classe produzem, eles são legítimos legítimos no sentido de representação e de que aquela classe está falando de acordo com o seu interesse. Pensar a partir do interesse da sua classe, do seu grupo, é compreensível. Agora, como é que eles podem se articular para que não seja apenas de um grupo em relação ao outro? Por isso que o Estado moderno cria essa fábula que é a invenção da nação. Porque em torno da ideia da nação, você produz um artifício e um argumento de que nós temos que pensar primeiro nesta nação. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, se o subtexto da nossa fala aqui agora é Marx, o apelo de Marx é superar o nacionalismo, para que você pudesse ter uma narrativa internacional, uma narrativa que juntasse o coletivo de todos os trabalhadores do mundo. Então, portanto, o Manifesto Comunista começa por aí, trabalhadores do mundo unidos. Portanto, ele está colocando que o choque não é... Né, o choque, ele ultrapassa a condição de ser brasileiro, paraguaio, norte-americano, espanhol, português, italiano ou chinês. A questão é muito mais complexa. Porém, a própria narrativa à esquerda depois relabora e reincorpora essa estratégia do pensamento nacional. Mas basta ver o seguinte, quando chega... Agora, nem tanto que... Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas, algum tempo atrás, quando nós tínhamos Copa do Mundo,
as nossas divergências políticas elas desaparecem momentaneamente. Os nossos interesses de classe desaparecem momentaneamente, porque interessa o país ganhar. Então, só pegando isso aqui, um exemplo bem banal, mas para ajudar a ilustrar, né, a pergunta do colega aí, que foi os interesses de classe. Eles existem e eles continuam a pressionar. Tanto é assim que daí a questão é, os interesses de uma classe, né, por exemplo, dos ricos, evidentemente, da classe alta, esses interesses eles não são legitimados apenas pela questão de uma participação eleitoral, apenas por uma questão que perpassa um processo político. Ela vai diretamente naqueles que são seus agentes, aqueles que são seus representantes. Porque se a representatividade do Congresso ela fosse ipsis literis o que é a sociedade, nós teríamos mais mulheres. Nós não temos nem 10% de mulheres no parlamento. Nós teríamos mais negros, nós teríamos indígenas, né, mais indígenas, nós teríamos tudo mais. Nós teríamos mais professores. Basta ver quantos são militares, quantos são pastores, quantos são fazendeiros. Então, isso tudo já indica que o processo, a população, ela participa de um processo eleitoral e legitima a escolha daqueles que são os nossos representantes. Isso é parte. Só que as outras etapas da vivência partidária, por exemplo, e o que leva a esse desenho de Congresso Nacional, nós não participamos. Então, existe, sim, desafios enormes para a vivência e para a organização do modelo político e da própria percepção de democracia. Professor, eu acho muito salutar quando a gente estuda, né, filosofia, os pensadores, e muitas vezes a gente aponta teorias importantes, mas também questioná-los, né? Só que eu acredito que na história da filosofia tem 3 pensadores que para mim sempre foram assim muito mal interpretados. Um deles é Maquiavel, o outro é o Karl Marx e o Nietzsche, que é o que eu estudo. E aí, por essas interpretações equivocadas, que inclusive o senso comum ajuda a perpetuar, nós temos aí, por exemplo, pelo menos 2 imagens de Maquiavel que são negativas. Uma é o próprio termo maquiavélico, que por vezes as pessoas sabem o real significado e continuam usando. E o outro é que ele é um defensor do absolutismo, porque muita gente, quando se depara com um príncipe, acha que aquilo é uma defesa pessoal dele. E não é uma defesa pessoal dele. Ele analisa a política como ela é. Né? Então, esse termo maquiavélico, que até hoje assombra, porque a gente também estuda muito assim, a ideia de que Maquiavel fala que o príncipe deve fazer tudo para se manter no poder. Então, nesse sentido, todos os políticos brasileiros são maquiavélicos, né? Porque eles fazem de tudo para se manter no poder. Então, se o senhor puder explicar o porquê do termo maquiavélico ficou por tanto tempo na história com essa conotação negativa e também desmistificar essa ideia de que ele é um defensor intransigente do absolutismo. Bom, você falou de 3 autores não bem lidos, né? Eu não sei se são só esses, mas de qualquer forma, mas eu vou dizer o seguinte, em torno de Maquiavel, apenas Maquiavel e Platão conseguiram se transformar em adjetivos de uso corrente. O platônico e o maquiavélico. Né? Nesse sentido, eles são usados assim de uma maneira muito vulgarizada e ultrapassam o domínio. Porque quando alguém fala assim, a fulana é marxista, geralmente ela está interpretando e associando como uma corrente adequada, né? Assim, do ponto de vista adequado ou não adequado, mas pelo menos a coisa está fechada. No maquiavélico, ela virou o senso comum de alguém que é cheio de artimanha e que faz maldades. Né? Então, isso, na verdade... Então, bom, todos os termos são, gente, mas é só para dizer assim, o amor platônico ela é uma derivação, né, só para eu estou reagindo aqui a quem escreve, né? Todos se transformam em adjetivos. Porém, do ponto de vista de senso comum, de vulgarização da palavra, é só o amor platônico que qualquer pessoa que talvez nunca não sabe de onde vem o platônico, para poder falar disso, mas sabe descrever o que seja. Não interessa a obra, mas interessa a formulação que a pessoa faz ao uso desse adjetivo. E aqui no caso de Maquiavel também, tá? Essa pessoa cheia das artimanhas e tal. Ora, Maquiavel não é essa pessoa, né? E, consequentemente, o que existem são leituras maquiavélicas sobre ele. Né? E isso foi construído imediatamente, à medida que a obra começava a circular, pela própria igreja, porque tinha um ataque direto. Então, por favor.
Inclusive a frase, né? Os fins justificam os meios, né? Que ele não disse, né? Que Exato. ele não disse. Mas Era só assim, para lembrar. e interessante, né, pegando isso, e eu vou voltar ao tema do absolutismo, que as pessoas, às vezes, aquilo que é descrito por Maquiavel, né, do ponto de vista de que, como você mencionou, não quero deixar o poder, tal, porque é muito fácil obter alguma coisa. Né? Não sei se é muito fácil, mas ele diz, é mais fácil obter o poder do que permanecer no poder. Uhum. E eu costumo fazer algumas analogias diante da vida, no sentido de outras questões mais comuns, que de fato é mais simples você, por exemplo, obter um emprego do que permanecer nele. É mais simples você começar a dar aula do que preservar a atenção dos estudantes o tempo inteiro. É mais simples, né, você começar a namorar e seduzir do que Isso. manter a pessoa seduzida a vida inteira. Isso é muito Isso. mais difícil. Né? Muito mais. Então, observem que tem muita... Quando Maquiavel faz essas afirmações, né, ele está fazendo a partir de um dado que é a análise das experiências históricas. Isso também é importante. O conhecimento histórico como sendo elemento estruturante da interpretação de Maquiavel. Então, ele não parte de modelos idealizados da vida política, mas ele parte de que situações são essas que alguns governantes conseguem atravessar e são exitosos. E aí o êxito no lugar dele, né, e aí é importante dizer, o êxito na cabeça de Maquiavel é a permanência, é a durabilidade, a longevidade do governo. Né? E, consequentemente, quando você tem essa questão, você tem uma lógica que isso é extremamente moderna, que é a lógica da eficiência. O bom governante no mundo medieval é aquele que pratica o bem, é aquele que distribui justiça, é aquele que não deixa o outro passar fome. Mesmo que o outro não tenha essa ideia de liberdade política, de voz igual à minha, não, isso não conta. Mas eu não posso deixar que alguém passe fome. Né? Então, era esta ideia, a ideia de redistribuição de bens, porque o imaginário, a narrativa é religiosa, né? Então, assim, se parte de Deus, Deus me dá, eu dou, eu sou um atuante para poder produzir isso. Então, esse era o governante justo. Agora, o governante justo, não adianta, se eu estiver dando todos os bens e quebrando e o Estado falindo, eu não serei visto como um bom governante. Então, a ideia de eficiência tem a ver também com as mudanças econômicas do mundo moderno. Nós estamos falando aí da etapa anterior à emergência do capitalismo. Nós estamos falando da criação, do momento de fundação de estados nacionais, onde a questão do comércio é integrado e onde você tem várias interdependências dos estados. Então, você tem que abandonar um pouco a narrativa idealizada para uma prática de eficiência, de uma prática de aplicação de regras e de funcionamento, né, desse estado que nós vamos chamar de estado moderno. E aí eu vou chegar na sua segunda questão. Maquiavel não é defensor do absolutismo. Não é. É importante, eu sei que isso é um senso comum tremendo, isso aparece em livros didáticos dos teóricos do absolutismo. Teórico do absolutismo, Maquiavel não é. Maquiavel é teórico da fundamentação do Estado moderno. Tanto é assim que o absolutismo ele vai florescer, né, enquanto prática, e ele vai ser sistematizado nos séculos seguintes. É no século XVII que nós vamos ter uma obra como a do Hobbes. E quando aparece a obra do Hobbes, ali sim tem uma fundamentação e uma legitimação do poder absoluto. E é a isso que se presta. Agora, mesmo essa interpretação, ela cabe para outros espaços. Né? Porque talvez, mas aí seria uma outra live, em outro tempo, né? Para discutir a respeito disso. Porque o que eu quero dizer é, Maquiavel é um republicano, portanto, ele acha que os governos têm que ter mandatos e períodos definidos. Maquiavel então, o Príncipe é uma obra, vamos dizer assim, que ele fez numa circunstância pessoal e que ele precisava do favor do governante. E era natural, era assim que todos os textos circulavam. Se eu não oferecesse o texto ao meu senhor, eu não tinha liberdade para a produção. Sobretudo no caso de manuais como esse, que se insere dentro dessa tradição do Espelho dos Príncipes, que é uma tradição medieval, como eu falei no começo. Então a gente esquece de falar a respeito disso. Então, quando eu digo que Maquiavel não é um absolutista, porque Maquiavel não vai defender em nenhum momento, a prática do mal pelo mal.
Em nenhum momento ele vai defender que as pessoas devem fazer o mal. Ele vai dizer assim, se necessário, pode fazer o mal. Então, é muito interessante porque é nessa partícula, se necessário, para manter um objetivo maior, que é a estabilidade do Estado, o funcionamento do Estado e a organização da sociedade e o bem comum que isso representa, pode o governante fazer o mal. E nesse mal inclui mentira. Certo? Então, observe, o governante tem que aparentar ter todas as virtudes. E na impossibilidade, o termo é esse, na impossibilidade de exercê-las todas, se necessário, fazer o mal. Não é uma defesa do vale tudo. Quem lê Maquiavel como defesa do vale tudo é porque não entende o princípio maior que ele quer obter. E quando nós estamos falando aqui que eram repúblicas fracionadas, que eram reinos fragmentados, e que não existia o Estado unificado como a Itália vai se tornar só no final do século XIX, é porque vocês não estão entendendo, às vezes, o contexto histórico. Já existe Portugal, já existe a Espanha, já existe a França, e ele está falando de Florença. Ele está falando da cidade dele. E a cidade dele não é suficiente, não tem força sozinha para poder enfrentar ricos comerciantes, navegadores, casas comerciais e estruturações que já estavam sendo feitas pelas grandes coroas. Então, é quase assim, está no beabá do Estado moderno, entendeu? Então, Maquiavel, ele está dizendo, olha, esse é o grande princípio. Se nós não nos unificarmos, nós vamos ser comidos, e como foram. Certo? Então, é esse o ponto, né, histórico que legitima o discurso de Maquiavel. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, olha, não adianta também assim, eu sou o príncipe bonzinho, tudo me pede eu faço, tudo me pede eu faço. Eu não vou passar a ideia de autoridade, eu vou esgotar os meus recursos, né, do recurso do Estado, e, consequentemente, esse Estado, se ele não tiver recurso, ele não pode se armar, ele não pode funcionar. Né? Então, porque não adianta, um dos grandes conselhos de Maquiavel é, não adianta dizer que eu não vou brigar com ninguém, porque as pessoas vão brigar comigo. Então eu tenho que estar preparado para isso também. O bom governante é aquele que não precisa fazer a guerra, mas está apto para fazê-lo. Então é esta a condição, é este o cenário, porque um governante que coloca o seu Estado em guerra todo o tempo, ele só desgasta a própria população, exaure os seus recursos e é o caminho para o fim. Então, por isso que eu falei aqui desde o início, que tem falei mais de uma vez, pelo menos aqui, que tem em torno dessa narrativa, em torno desse princípio que Maquiavel está trazendo, tem uma ideia, esse príncipe ele tem que transmitir uma ideia de governo, ele tem que transmitir uma ideia de benefício comum que vale a pena as pessoas estarem ali. Então, por isso, essa dimensão simbólica do que este governo quer representar, ela tem que ser compartilhada o máximo possível pelas pessoas. Um governante, já que nós estamos caminhando para o final, né? Um governante que simplesmente consegue dizer que eu sou o anti alguma coisa é porque ele não é capaz de produzir um novo. E os mitos e as ideias e as narrativas são aquelas que produzem algo de novo. Ou operacionalizam ou atualizam algo que já vem há muito tempo, mas eu estou vendo a circunstância de produzir a novidade. Então, o poder não é fruto simplesmente daquilo que ele quer, mas é daquilo que eu tenho que transmitir, que produzir socialmente, culturalmente, dentro de um determinado momento, dentro de uma determinada circunstância, para que exista essa estratégia e ser bem eficiente e bem analisado e guardado na memória da população. Porque é isso. O tempo, eu mencionei que o tempo corre contra o governante quando ele está no poder, mas conta a favor do governante quando ele desce do poder. O senhor falou, acho que umas 2 ou 3 vezes, nessa capacidade do príncipe de antecipar-se, né? E aí eu me lembro do conceito dele de virtude e fortuna, que também principalmente estudantes do ensino médio, quando se deparam com esses conceitos, automaticamente ligam fortuna a dinheiro e virtude a virtude, né? Só que aí ele trabalha de uma outra maneira, né? A gente tem aí uns 5 minutinhos para fechar, esclarecer um pouco. E é claro que depois dessa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. E aí eu vou pegar o link depois do YouTube e vou passar para os meus alunos assistirem, né? Então, esse conceito de virtude e fortuna, eu vou aproveitar aqui a sua presença para esclarecer o que é virtude e o que é fortuna.
Então vamos lá. A virtude não é... A virtude é o princípio da sagacidade, as qualidades, a capacidade que você tem enquanto governante para controlar as próprias adversidades. Então, portanto, a virtude remete à sabedoria, justiça, coragem e assim por diante. Temperança, porque não adianta falar que eu sou valentão e sair por aí ameaçando as pessoas. Vou dar uma porrada na sua boca. Não adianta. Esse tipo de coisa, né? Isso é prova de quem não tem virtude. E aí a fortuna é a outra coisa. A fortuna é a sorte. É a deusa romana que governa até 50%, até metade das nossas ações. Isso. O que é interessante neste caso, sabendo que o tempo está estourando, agora eu vou falar desesperadamente. O que é interessante de se observar nesse caso é muitos chegam ao governo pela fortuna. Teve a sorte. Era aquele momento. O caso lá deu um rebuliço político e não tinha ninguém, foi você. Este que chega ao poder nessa circunstância, mais facilmente cai. Por quê? Este não tem a sagacidade, a temperança e a qualidade que eu acabei de mencionar. Então, este não sabe como governar. Este não tem o princípio de fazer o que é necessário para atingir a glória. O governante procura a glória. Então, são dois caminhos para chegar ao poder, ou pela fortuna ou pela virtude. É muito difícil as duas coisas estarem atreladas e acontecerem ao mesmo tempo. Agora, alguns governantes, mesmo que a fortuna não tenha sido assim, muito generosa com eles, têm a virtude. Né? E tem muita gente que tem virtude, mas não tem a fortuna e, portanto, não vai ser o governante. Agora, aquele que chega, por acaso, o cavalo selado passou e o poder trouxe até ele, mas se ele não demonstra ter controle sobre isso, é a imagem da roda da fortuna. É o tarô. Basta vocês darem um Google aí na deusa fortuna da romana, vai aparecer, da deusa da fortuna romana, vai aparecer tanto no tarô quanto vai aparecer em algumas representações artísticas, que é uma roda. É uma roda, ela vem. E isso é a vida também, porque nós temos que estar preparados para isso, para aquilo que nos oferece a vida e que nós tenhamos a habilidade para poder exercer bem e atingir a glória. Professor, queria agradecer imensamente. Para fazer outra pergunta agora, tem 2 minutinhos, mas não dá tempo de responder. O senhor já estava acelerando aí com medo que não desse tempo. Queria agradecer imensamente sua participação. Dizer às pessoas que acompanharam que eu vou deixar salvo tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir depois. Como eu disse, eu vou passar, claro, para os meus alunos. E desejar boa sorte nessa pandemia. Nessa pandemia tem que ter sorte mesmo, porque todo dia é um absurdo diferente. Quando a gente pensa que não pode piorar, piora. Né? Mas que continue fazendo esse seu trabalho que eu já acompanho há algum tempo, na universidade, na TV, nos cafés filosóficos da vida. Muito obrigado pela participação, professor. Hugo, muito obrigado, foi um prazer, também te acompanho, desejo sorte aí para você, cuide-se, cuidem-se todos, obrigado aí às pessoas que nos acompanharam e principalmente aos seus alunos e alunas que vão ver depois nas aulas aí replicado esse nosso bate-papo. Né? Maquiavel foi só o pretexto para a gente falar outras coisas. Mas isso muito obrigado. É bonito na filosofia, né? Porque exatamente. Permite fazer as conexões. Eu adorei o seu tom irônico, foi maravilhoso. Não quero fazer nenhuma relação. Ninguém percebeu que quis fazer, não. Muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor. Até uma próxima. Tchau, tchau. Já que falei Café Filosófico, daqui 1 mês exatamente eu vou estar num Café Filosófico inédito. Virtual, né? Dia 24 de setembro. Virtual, vai ser virtual. Pronto. Vamos acompanhar. Redes, tá bom? Publique nas suas redes, que eu vou republicar aqui também nas minhas e pedir para o pessoal republicar, viu? Então, obrigado, professor. Um abraço. Até mais. Abraço.